Oi, gente, me chamo Rogério Randolph, mais um super conteúdo hoje para vocês, tá? É um conteúdo denso, mas da minha pós já no que eu estou fazendo sobre neurociência, psicologia positiva e mindfulness, e foi o nome da minha segunda disciplina, né? O século da ansiedade, do cansaço e da depressão, né? Meu professor é o Jairo Bauer, conhecido aí, né? Ele foi comentarista, acho que de sexualidade na Globo há muito tempo. É incrível o conteúdo dele. Então vou discorrer um pouquinho em 5 minutos numa cadeira inteira. Então vamos lá, né? Por que a gente pode chamar que esse é o século da ansiedade, do cansaço, da depressão, né? Esse fenômeno começa no final do século XX e eu acho que vai muito de encontro com o que eu prego também, né? A quarta revolução industrial, a lei de Moore, né, a lei que o chip do computador dobra de capacidade a cada 24 meses, criando uma aceleração na sociedade que a gente não conhecia, né? E você vê, o chip do computador foi inventado em 1970, né? Então essa ansiedade vem já no final do século XX. E a gente, como sociedade, a gente está criando mais dados e conteúdo a cada 18 meses do que toda a história da humanidade até a década de 80, que é o começo da década digital, né? Então, a gente tem sempre essa sensação que está faltando alguma coisa, né? É muito interessante também de entender que a ansiedade é uma coisa boa, né? A ansiedade faz parte do processo adaptativo humano, né? Evolutivo, né? A gente tinha que ter um pouquinho de ansiedade quando a gente vivia na savana africana para poder ficar ligado a perigos que poderiam acontecer ali naquele contexto de selva, de savana, né? Então a gente tinha um mecanismo que deixa a gente ligado, né? E num certo sentido a gente não é feito para ser feliz, porque a felicidade te deixa num processo muito relaxado. Então a ansiedade faz parte desse processo adaptativo. Mas hoje em dia, num grande centro urbano, a gente não tem todos esses perigos que a gente numa selva, a gente não tem que caçar para comer, então a gente tem que cuidar um pouco desse mecanismo, né? Segundo meu professor, a partir do final do século XX, a ansiedade acabou sendo uma coisa que não que te ajuda a evolução, mas acaba te atrapalhando. Então a gente tem que se relacionar melhor do que com ela, né? Porque a gente vive num século, segundo o filósofo Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, a gente antigamente vivia numa sociedade da disciplina, né? Então, seu patrão te cobrava, seu professor te cobrava, né? E hoje em dia, já no século XXI, a gente vive no século do desempenho. Então, a gente se autocobra, a gente mesmo se cobra o tempo todo de estar produzindo, de estar fazendo sucesso, de estar bombando. E a rede social vem potencializar essa cobrança toda, né? Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com esse novo momento, né? Que está desencadeando uma série de doenças, né? Toda essa velocidade está desencadeando uma série de doenças e as mais comuns são transtornos de ansiedade, depressão e hiperatividade, né? E como que a gente pode lidar melhor com isso? Primeiro, entendendo o fenômeno, se cobrando menos, né? Do ponto de vista neurológico, a gente tem mais chance em ser feliz se satisfazendo com menos do que desejando mais. Então essa dica também é importante, né? E cada vez mais, vejo até meus professores falando, a gente tem que prestar muita atenção na respiração. A respiração pode ser um mecanismo contra a ansiedade, né? A meditação e a respiração. Então fica aí a minha dica, né? Também estão se falando que é tanto estímulo que a gente vive hoje em dia que acaba sendo uma violência neuronal, né? Uma sobrecarga nos nossos neurônios. Então a gente tem que tomar muito cuidado, isso é uma epidemia global, né? E o Brasil tem a triste liderança em transtornos de ansiedade. Antes dessa pandemia, a gente já estava em 9% da população, é o maior número no mundo, e é o quinto no mundo em depressão, tá? Então a gente, como sociedade, tem que fazer o dever de casa,
Vamos respirar mais, vamos desejar menos, né? Entender todo o contexto que a gente está, entender que a ansiedade um pouco é boa, mas quando ela passa do ponto, ela é muito ruim para a nossa saúde emocional. E fica aí minha dica de hoje, tá, gente? Grande abraço para todo mundo.